Fala moçada, tudo bem? Sou o Giovanni aqui, dando sequência então nesse capítulo que fala de corpo em movimento. Hoje o assunto tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Vamos falar um pouquinho. Professor, você já não falou de tecido ósseo? Eu falei, na verdade, do sistema esquelético, já falei um pouquinho de osso, mas hoje a gente vai falar um pouco mais específico em relação ao tecido ósseo, ao tecido cartilaginoso. Então, com relação ao tecido cartilaginoso, eu fiz aqui um slide, um resumo para vocês, tá? Isso é importante, tá, gente? Então, quando tem alguma coisa importante, eu digo, isso é importante, legal? Então, faz um print dessa tela, copia. Eu prefiro que você copie, sabe por quê? Quando você copia, você manda uma mensagem para o teu cérebro que essa informação é importante. Aí ele ajuda você, te ajudando a lembrar dessas informações aqui. Então, o tecido cartilaginoso, ele permite uma sustentação, mas com flexibilidade. Ele tem uma grande quantidade de fibras colágenas e fibras elásticas. Lembra? O colágeno garante uma elasticidade ali, uma firmeza, junto com as fibras elásticas, garantindo ali uma boa elasticidade da cartilagem. É só você pensar, você tem a cartilagem aqui do seu nariz, tem a cartilagem aqui da sua orelha, olha só, bem, tem uma característica ali, muito colágeno, certo? Sem vasos sanguíneos e sem nervos. Professor, a cartilagem não tem vasos sanguíneos? Então, se você pegar a sua cartilagem aqui, da sua orelha, não tem vasos sanguíneos, não tem nervos. Então, teoricamente, vai colocar um brinco, não é para sair sangue e não é, para doer. Por quê? Porque o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos e não tem nervo. Ai, professor, quando eu coloquei meus 12 piercing na minha orelha, saiu sangue e eu senti dor. Por quê? Porque olha só, o tecido cartilaginoso em si, ele é revestido por uma capa chamada pericôndrio. E esse pericôndrio daí tem sangue, esse pericôndrio tem nervos. Então, doeu não por conta do tecido cartilaginoso, porque ele não tem nervos, mas a capa do tecido cartilaginoso, essa sim. Essa capa, ela tem nervos e tem sangue, que daí o pericôndrio não é cartilagem, o pericôndrio é tecido conjuntivo do tipo denso, beleza? Ah, entendi, professor. Então, por isso que pode sangrar. Sim, se atingir uma região do pericôndrio, pode sangrar. Pode doer se atingir uma região do pericôndrio. Legal? Tem baixo metabolismo, então uma lesão na cartilagem demora para recuperar, porque é um tecido que dificilmente chega ali, ou tomar um medicamento. O medicamento, se não chega sangue, dificilmente o medicamento vai chegar até a cartilagem. Por isso que geralmente lesões de cartilagem, eles fazem, se é uma lesão na cartilagem do joelho, por exemplo, faz infiltração direto na cartilagem. E quando é feito cirurgia, por exemplo, eles fazem uma raspagem dessa cartilagem, artroscopia, que é a cirurgia do joelho, eles fazem ali uma raspagem dessa cartilagem, tentando forçar ela a regenerar. São tecidos aí que crescem a vida inteira. Então, no meu caso, que já sou meio narigudo, conforme eu estou ficando mais velho, meu nariz vai crescendo um pouco mais, a orelha também cresce um pouco mais, Então, normal, faz parte da vida, faz parte aí do tecido cartilaginoso, tecidos que crescem a vida inteira, Ossificação endocondral. Em algum momento da tua vida você teve uma moleira aqui, Então, quando você nasceu, essa região aqui, ela era cartilagem. Hoje é osso, Porque a cartilagem serviu de molde para o osso ser formado. Essa cartilagem que serve de molde para o osso ser formado é chamado, de cartilagem endocondral, Ela vai garantir uma ossificação endocondral. Ela garante ali, por exemplo, professor, por que tem a moleira? Para facilitar o parto natural, o parto normal, que a criança precisa passar ali, pelo canal vaginal. Então, garante o quê? Que essa cabeça ela pode dar uma comprimidinha para facilitar o parto. Beleza? E aí depois forma uma estrutura óssea por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio a 2 anos. Ele vai fechar essa moleira para garantir uma proteção. Quais são as células do tecido cartilaginoso? Veja que eu começo sempre com condro, condroblasto, condrócito, condroclasto. Condro é cartilagem do latim. Blasto é jovem. Então anota aí por gentileza. Condro significa cartilagem. Blasto significa jovem. Então o que é uma célula relacionada a condroblasto? São células jovens
que produzem o tecido cartilaginoso. Condrócito. Condrócito, condro é cartilagem, cito é célula. São células adultas, células maduras, já diferenciadas. E condroclasto. Condro é cartilagem, clasto significa comer. Ou seja, é a célula, gente, que ela ajuda na remodelagem da cartilagem, certo? Ela ajuda na remodelagem da cartilagem. Na verdade é uma célula, né, que a gente dá esse nome condroclasto, mas na verdade é um glóbulo branco chamado de macrófago, que ele faz o quê? Ele vai fazer a remodelagem do tecido fazendo fagocitose, tá? Então, são essas 3 células aí do tecido cartilaginoso. Beleza, fiz um resumo para vocês. Agora, o que realmente eu preciso saber? O que é mais importante, professor? Ele garante sustentação com flexibilidade, sem sangue e sem nervos. Isso é obrigatório vocês saberem, tá? Isso é obrigatório vocês saberem. O que mais, professor? Temos os condroblastos, que são células jovens, certo? Que vão se diferenciar e vão produzir células adultas, que são os condrócitos, beleza? Então, os condroblastos, eles, né, vão produzir aqui a matriz cartilaginosa, se transformando ali em condrócitos, que são células adultas. Envolvendo o tecido cartilaginoso, nós temos o pericôndrio. O pericôndrio tem sangue, o pericôndrio tem vasos sanguíneos, então, e tem nervos. Senão você vai dizer, professor, então a cartilagem é tecido morto? Não é tecido morto, porque ela é banhada pelo pericôndrio, que é como se fosse uma capa da cartilagem. Então o pericôndrio consegue garantir o quê? A nutrição, só que essa nutrição ela chega lentamente nas células, né? Então por isso que é um tecido que tem baixo metabolismo, certo? Baixo metabolismo quer dizer, o funcionamento dele é lento, tá bom? Em relação ao tecido ósseo, aquele slide também que traz um resumo bem completinho aí para vocês, olha só. Características do tecido ósseo. Tem uma substância intercelular amorfa, que é muito consistente devido à presença de sais, principalmente de cálcio, né? Principalmente de cálcio, fósforo e magnésio. Grande quantidade de fibras colágenas e elásticas também no osso. Ah, tem colágeno no osso? Tem colágeno no osso, tá? Com vasos e com nervos. Então uma lesão no osso vai doer, uma lesão no osso vai sangrar porque ele tem vasos sanguíneos e tem nervos, certo? Células, os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Você percebeu que é igual? Lá na cartilagem era condroblasto, condrócito e condroclasto. Aqui começa com ósteo. Ósteo de osso, né? Ósteo de osso. Osteoblasto, células ósseas jovens. Osteócito, células ósseas adultas, maduras. Osteoclasto, clasto significa comer. Ou seja, são células ósseas que estão relacionadas a uma remodelagem óssea, né? A um processo de desmineralização óssea, garantindo ali uma remodelagem óssea. Quando você usa lá um gesso, né, para precisar fazer ali a remodelagem óssea, vai regenerar o tecido, né? E aí para ter ali uma remodelagem óssea, entra em ação o osteoclasto. Quando, gente? Quando, né, você usa um aparelho ortodôntico, né, para acertar a arcada dentária na posição, vai entrar em ação os osteoclastos. A gente tem a impressão que o dente ele se move, né? Quando você usa aparelho, que o dente se move. Na verdade, não é isso que acontece. O dente ele vai desmineralizando de um lado, então quem auxilia nesse processo são os osteoclastos, e ele vai mineralizando do outro lado. Então, de um lado ele desmineraliza, do outro ele mineraliza. E aí até que o dente, né, chegue na posição lá que a gente precisa. Beleza? Falando então de tecido conjuntivo ósseo, que você vê uma imagem microscópica desse tecido, certo? Então ele tem vascularização, ele garante uma sustentação com rigidez, diferente da cartilagem que é uma sustentação com flexibilidade, e ele tem sangue e ele tem nervos. Então aqui um resuminho para vocês do que eu considero importante, tá? O osteoblasto é uma célula jovem que vai ser responsável por produzir o quê? As células adultas, né? O processo de ossificação, produzindo então as células adultas. Então ele ossifica. O que é ossificar, professor? É mineralizar. É garantir ali a absorção de cálcio. Então ele vai ganhando cálcio, vai ossificando, vai mineralizando até chegar a formar ali uma célula adulta. E o osteoclasto? O osteoclasto ele está associado a uma reabsorção óssea,
numa situação aí, por exemplo, né, de fraturas, ortodontia, né, uso de aparelhos, e ele é responsável por retirar sais da matriz, permitindo então a remodelagem óssea, certo? Bora fazer então 2 exercícios aí. Primeiro exercício, vem comigo. A professora de ciências organizou uma lista com informações principais de alguns tecidos animais para facilitar o aprendizado dos alunos. Parte dessa lista está apresentada abaixo. Então eu tenho aqui presença da matriz extracelular. Os condroblastos são células secretoras das fibras colágenas que formam a matriz. Os condrócitos são células originadas a partir dos condroblastos. Tem função de sustentação. Formam o esqueleto dos tubarões. Ah, professor, o tubarão tem esqueleto cartilaginoso. Muito bem. Então, gente, que tecido é esse? Não precisa, né, ir muito longe, porque ele falou condroblasto. Condro significa o quê? Ah, professor, condro é cartilagem. Exatamente, né? Então, que tecido é esse, gente? Esse tecido refere-se a qual tecido? Essas características referem-se a qual tecido? Tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. Papo reto, né? Papo reto. Gostou desse exercício? Mais um, então, para você fechar aqui, então, com chave de ouro, um exercício em relação à parte óssea agora. Para você relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Qual célula é responsável pela produção da região orgânica da matriz óssea? Produção da região orgânica da matriz óssea. Nós teremos o que, gente? Osteócito, osteoclasto ou osteoblasto. Está falando em produção, né? Se está falando em produção, é lógico que são células jovens que ainda vão ter poder de se diferenciar, né? De produzir alguma coisa, então são os osteoblastos. Reabsorção óssea. Ah, professor, você falou que na reabsorção óssea são os osteoclastos. Muito bem, né? Osteoclastos. Então, quem garante a manutenção da matriz óssea são células adultas classificadas aí como osteócitos, certo? Então, nós fechamos aí com a letra B, 2, 3 e 1. Fica a nossa sequência. Fechamos mais uma aula, uma aula desse capítulo aí, falando do corpo em movimento. Tchau, gente. Um grande abraço e até a próxima aula.